Jorge, que era cristão, foi morto em 303 d.C., porque teria se negado a matar e perseguir os cristãos. Uma ordem direta de Diocleciano, então imperador romano, e por esta razão conta a história que Jorge foi decapitado no dia 23 de abril. Essa data seria lembrada depois como o dia de homenagens ao santo. O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso enviou-o a sessões de torturas, violências muito terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava: depois da tortura, abandonaria a fé cristã? Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo e, por fim, Diocleciano, vendo que não conseguia dissuadir Jorge e nem a sua fé, mandou que ele fosse degolado. Isso aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele crescera. Lá, o seu corpo foi sepultado. De acordo com a lenda, São Jorge fez acampamento com a sua legião romana numa região próxima a Salone, na Líbia, no norte da África. Lá diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade, como cordeirinhos. Dizem que o hálito da terrível criatura era tão venenoso que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter essa criatura longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram então a oferecer crianças. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei, que tinha apenas 14 anos. O nome dela era Sabra. A menina foi em direção ao seu cruel destino. Deixou a muralha da cidade, ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu pôr fim a tudo isso. Montou no seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse a sua palavra. Se trouxesse a sua filha de volta, o rei e todo o seu reino se converteria ao cristianismo. E o rei aceitou, deu sua palavra a Jorge. Então, partiu para a luta tal dragão. Depois de muita luta e oração, Jorge acertou a cabeça do dragão com a poderosa espada, que era chamada de Ascalon. Depois que São Jorge cravou sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. Então, essa é uma linda história do simbolismo desse que é um dos maiores ícones católicos, São Jorge. O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a religião.
que combateu. Por volta desse mesmo período, aconteceram muitas tragédias. São Jorge é um cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor. E com isso ele abre todos os caminhos, fortalece o espírito e ele é venerado em muitas cidades. E mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge, então, passou a ser venerado como sendo dos maiores santos da Igreja Católica em várias regiões, como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. São Jorge simboliza e é um dos maiores ícones da Igreja Católica. E essa é a história mais antiga que se tem escrita e datada sobre este santo milagroso. Muitas pessoas são devotas, inclusive ele também leva um outro nome em outras denominações. Mas essa história ela é lida como uma oração, como um terço de São Jorge.